Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da nossa Semana da Pessoa com Deficiência. Hoje, nossa live é um pouco mais cedo, às 19 horas. Então, se você está chegando aqui com a gente, vai chamando pessoas para virem participar da nossa live hoje. Nós estamos fazendo um cronograma de lives, sendo que nós já realizamos duas lives. A primeira live nós realizamos com a Anitta, presidente da APAE, onde falamos sobre maternidade atípica. A nossa segunda live nós realizamos com o Rafael, meu filho, e também com a participação de Patrícia Oliva. E Patrícia Oliva veio conversar com a gente sobre descobrindo a neurodiversidade. E hoje nós vamos estar recebendo nossa colega Geisa Rodrigues, da Ama Valença, coordenadora da Ama Valença, que vai estar conversando com a gente sobre a importância das instituições especializadas no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou chamando pessoas para participar dessa live. Vem vindo para cá, vou mandando aviãozinho. Se você trabalha em instituição especializada, se você tem um filho atípico, se você é professora, se você é educadora, se você é sociedade civil, vem aqui com a gente. Vem aqui conosco para estarmos aqui conversando sobre a importância da neurodiversidade, a importância das instituições especializadas no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Vamos dar uma olhada aqui na nossa programação, vamos chamar a Geisa aqui, a nossa convidada de hoje. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema porque é uma questão que muitas vezes a gente vê presente no cotidiano, é perguntar, mas é necessário ainda, quando a gente fala em políticas de inclusão, é necessário o trabalho nas instituições especializadas? Então, deixa eu ver aqui, Geisa está me chamando aqui, deixa eu falar com ela aqui. Então, Geisa, estamos esperando. Então, nós vamos olá, Geise, boa noite, seja bem-vinda. Vai chamando pessoas para participar aqui da nossa live e nós vamos estar discutindo sobre questões relacionadas à educação inclusiva e instituições especializadas. Estou falando aqui com Geisa no WhatsApp, só um minuto. Ela está aqui com algumas dificuldades para entrar. Olá, Florisa, seja bem-vinda. Olá, sejam bem-vindos. Vão chamando pessoas aqui para entrarem na live. Estou aqui dando uma orientação à Geisa, já ela já vai estar conosco. E vão mandando já suas perguntas, vão falando aqui nos comentários de onde é que vocês estão falando, né? Vamos estar conversando sobre a importância das instituições especializadas no desenvolvimento das pessoas com deficiência. Olá, Thalite, boa noite. Então, muitas pessoas perguntam, mas a partir do momento que nós temos educação inclusiva, instituições especializadas, né, inclusive está na pauta essas discussões, na pauta do Congresso, inclusive, né, sobre questões relacionadas a manter ou não instituições especializadas. Então, esse tema, assim, é de suma importância. Nós vamos estar discutindo com vocês, conversando sobre essa importância. Olá, Geisa. Boa noite, nossa convidada já chegou por aqui. Olá, Camila, seja bem-vinda. Vou chamar Geisa. Se vocês estão entrando aqui, se vocês querem conversar sobre a importância das instituições especializadas e querem entender um pouco sobre como é que fica o papel das instituições especializadas e o papel da educação inclusiva, vai pra gente, chama pessoas também para participar, bota aí o coraçãozinho para poder o Instagram encaminhar essa live para mais pessoas. Vou chamar aqui Geisa. Aproveita e me diga se está tudo ok aí, se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Vão me dando aí informações de como é que está chegando aí o sinal para vocês. Vou convidar a Geisa aqui. Geisa, vou clicar aqui, você só faz aceitar o meu convite. Já foi convidada. Então, me diz aí se você entrou.
Pessoal da Ama Valença, está aí assistindo? Coloca o coraçãozinho aí de quem é da Ama, que está aqui assistindo com a gente. Que vai estar conversando hoje é Geisa, a coordenadora da Ama. Geisa, você conseguiu entrar? Não está ficando disponível para te convidar, não sei por quê. Não sei se eu te convidei sem querer, sem saber que eu estava clicando, mas o botãozinho de convidar você não está participando, não está abrindo. Não sei o que aconteceu. Ó, ela está dizendo que está com dificuldade para entrar. Então, da minha parte, quando eu coloco para convidar ela, o botãozinho dela não está ficando ativo. Mas já já dá certo. É assim mesmo. Já já dá certo. Vamos esperar a Geisa entrar aí. E aí, vão me mandando logo, enquanto a Geisa vai entrando, vão me mandando perguntas aí. Então, como é que fica essa discussão para vocês? Vocês acham realmente que a inclusão total sem instituições especializadas é o caminho? O caminho é manter a instituição especializada e manter a educação inclusiva? Na verdade, a educação inclusiva não é para existir? Qual a sua opinião? Me diga aí. Talvez Geisa está com alguns problemas relacionados à internet. Então, vai tentando aí, Geisa. Nós estamos aqui hoje, gente, numa noite atípica, porque nós estamos tendo muita chuva. E vocês sabem como é quando chove, né? Então, nós temos alguns problemas relacionados a quando chove, nossa internet. Exatamente, aqui Geisa está dizendo que não está aparecendo, não aparece tanto convite e também eu não consigo convidar ela. O que é que está acontecendo? Vocês sabem o que é que pode estar acontecendo? Para me dar uma orientação aí. O botão de convidar não está aparecendo para eu convidar. Olá, Idalina, boa noite. Então, o botão de convidar não está aparecendo para eu convidar a Geisa e ela também não consegue ver o botão de convite. E aí ela não está conseguindo entrar. Não sei. E aí, Dalina, o som, o áudio está chegando para vocês, tudo ok? Vou assinar aqui para a Geisa. O botão dela não aparece. Não aparece disponível para... Aqui, eu assinei. Não aparece o botão. Parece que a gente já descobriu o que é, gente. Vamos tentar aqui. Já já a Geisa entra. Então, nós vamos conversar, na verdade, aqui em Valença, hoje em dia, atualmente, já tem várias instituições especializadas para atendimento de pessoas com deficiência, mas ainda nós temos dificuldade com questões de vagas, nós temos muitas crianças, muitas pessoas em fila de espera. E daí a gente vai conversar sobre a importância dessas instituições, né? O desenvolvimento, por que é tão importante ter instituições como essa na nossa cidade. Dalina está dizendo que está tudo ok. Então, vamos esperar a Geisa entrar aí. Ainda não apareceu o botão dela. Opa, agora apareceu. Geisa, que é pedagoga, psicopedagoga, mestranda em educação e coordenadora pedagógica da Ama Valença. Estamos também com algumas questões relacionadas à internet, como eu falei para vocês, por conta da chuva. Aqui, eu já acertei o pedido dela. Pronto, está convidada, Geisa.
Então, só para nos deixar um pouco mais ansiosos. Mas vai dar tudo certo. E aí, Geisa, perguntar aqui, eu estou monitorando aqui no WhatsApp com ela. Aqui. Está dizendo que você não pode, agora é a internet. Eu vou convidar você, tá? Convidei. Eu estou monitorando aqui no WhatsApp. Chegou. Está dizendo que você não pode, agora é a internet. Agora você entrou, tá? Você está ao vivo. Vire a câmera, acho que está para a parede, não está no seu rosto. Ou vira o contrário aí. Convidei. Eu acho que agora vai. Agora você me ouve, Lê? Agora você consegue me ouvir? Chegou. Sim. Eu tô anunciando aí, agora sim. Agora você está ao vivo. Vire a câmera, acho que está para a parede. Tá não, tá pra mim. Tá não, foi agora. Eu acho que agora vai. Agora você me ouve? Acho que agora vai. Agora você consegue me ouvir? Chegou. Sim. Eu tô anunciando aí, agora sim. Agora você está ao vivo. Vire a câmera, acho que está para a parede. Tá não, tá pra mim. Tá não, foi agora. Eu acho que agora vai. Agora você me ouve? Acho que agora vai. Oi, Geisa. Chegou? Sim. Eu tô anunciando aí, agora sim. Agora você está ao vivo. Vire a câmera, acho que está para a parede. Tá não, tá pra mim. Tá não, foi agora. Eu acho que agora vai. Agora você me ouve? Acho que agora vai. Oi, Geisa. Sim. Eu tô anunciando. Oi, pronto. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Seja Acho que bem-vinda. agora vai, né? Agora vai. Tomara. Minha internet tá muito oscilando. Aqui chove É, muito. isso, eu falei ao pessoal isso, que está chovendo e quando chove por aqui nós temos esse problema de internet. Mas nós Não, conseguimos. eu conseguia te ouvir perfeitamente. Eu Aham. só não conseguia entrar, mas te ouvir, Pronto, eu estava acompanhando. pronto. Então, seja bem-vinda, Geisa. Já chegamos, já vamos começar a nossa live. Então, nós tivemos aqui um pouco de problemas técnicos para quem chegou aqui agora, ou quem chegou, saiu sem entender direito. Mas agora já está por aqui, né? Agora deu certo. Então, é um prazer te receber aqui, Geisa, na nossa Semana da Pessoa com Deficiência, né? Nossa terceira live. Então, nós já tivemos a live, a primeira live foi com a Anitta, a presidente da PAI, onde a gente conversou sobre maternidade atípica. A segunda live foi com a participação de Rafael e de Patrícia Oliva. A gente conversou sobre descobrindo a neurodiversidade, como foi para eles se descobrir neurodivergentes. Hoje nós estamos aqui com Geisa Rodrigues, que é pedagoga, psicopedagoga, mestranda em educação pela Gestec e também coordenadora da AMA Valência, já tem algum tempo já, né? De alguns aninhos aí que você já está nessa coordenação. Então, com certeza, tem bastante conteúdo aí para a gente conversar sobre. E o nosso tema de hoje é a importância das intervenções especializadas no desenvolvimento das pessoas com deficiência. E aí, será que tem importância? Será? O que é que vocês acham? Eu estava conversando antes de você entrar aqui, Geisa, justamente sobre a discussão que há, né, sobre, mas parece que as instituições especializadas, elas são um contraponto que vai de encontro à política da educação inclusiva, e é um pouco sobre isso que a gente vai estar conversando, né? Sobre, será que as instituições especializadas são contra a educação inclusiva, ou elas colaboram, né? Ou a gente faz a educação inclusiva total sem instituição especializada. Então, é sobre isso e muito mais que a gente vai estar conversando aqui, vão chamando pessoas para participar. Eu aproveito para te dar a palavra para que você se apresente para o pessoal, fale um pouco sobre a AMA e aí nós vamos começar o nosso bate-papo. Olá, gente, boa noite a todos e todas as pessoas presentes. Boa noite, Li. Na verdade, é uma honra, né, estar aqui conversando com você acerca do que é as instituições especializadas e qual é o seu papel, né, socialmente falando, no processo de inclusão. Parabenizar desde já por esse momento, né, um momento de bastante reflexão, essas lives que estão acontecendo. Elas fazem com que as pessoas realmente percebam, né, a importância que é discutir a educação inclusiva.
E essa é uma semana, né? Apenas uma semana, mas a gente deve discutir educação inclusiva o tempo todo, para que Uhum, realmente se efetive os direitos sejam conquistados a cada dia. E aí uhum, nós temos essa semana, né, que é do dia 21 ao dia 28, que desde 63 já se discute, né, essa temática nessa data, mas se tornou lei e se intitulou enquanto lei a partir de 2017. Então, uhum. muito novinha aí, a gente pode dizer que caçula, né, bem pequeno. Então, a gente precisa realmente enfatizar essas questões voltadas para pessoas com deficiência, para que realmente os direitos sejam conquistados, adquiridos, avançados. E esse ano o tema é bem interessante, né? O tema da campanha, ele traz o direito de voz dessas pessoas, né? O direito que as pessoas com deficiência têm de serem ouvidas e de participarem ativamente da construção do que é bom para elas, do que realmente é efetivo no seu processo de ser humano, de humanização. Então, traz a deficiência com o modelo biopsicossocial, que diz que o sujeito pode ser o que ele quiser, contanto que as oportunidades sejam dadas para esses sujeitos, né? E falando sobre a AMA, uma alegria sem tamanho falar sobre a AMA. A gente fala, na verdade, de sua filha, né? A AMA é criação de Liliane. E a AMA surgiu em Valença a partir do anseio, o desejo de alguns pais em formar uma instituição especializada voltada para pessoas com autismo. E no meio aí desse caminho, né, dessa trajetória, conheceu-se a Liliane, que acredito que na época não tinha, né, o conhecimento sobre o seu filho com autismo, mas já era um ativista da causa. E aí, em 7 de setembro de 2013, começou toda a luta, né? Os pais foram à rua mostrar que eles estavam ali e que eles precisavam, né, que os direitos de seus filhos fossem respeitados e que seus filhos tivessem um processo de escolarização, assim como qualquer outra pessoa, porque é direito legal, levando em consideração o que a gente tem de lei, né, lei macro no país, que é a nossa Constituição Federal de 1988, na qual, no seu artigo 5º, no qual ela diz que a educação é direito de todos. E quando a gente fala em todos, a gente está falando de todos no geral, todas as pessoas. E as pessoas com deficiência, elas não estão à parte, elas estão em todas as pessoas. E daí, né, nasceu a luta e reuniões e encontros de paz, né? A gente tem Neuma, Fernanda, a Derli, Neia, mães, né, o Sérgio e pai, pessoas que estavam aí à frente nesse processo. E no mesmo ano, né, lá no dia 13, acho que 8 de dezembro, se nasceu aí a filha, né, de Liliane e de outros pais que estavam, que é o que a gente tem hoje enquanto instituição AMA. A AMA hoje, ela cresceu, né, cresceu numa dimensão bem favorável, a gente ainda precisa crescer muito, mas hoje Para pegar essa questão do crescimento, antes de você falar os dados atuais, só para contar uma questão assim do início da AMA, quando você falou da questão dos direitos dados, né? Então, quando nós sim, começamos a mover o projeto AMA, nós conseguimos um cadastro de 10 famílias com crianças com sim. autismo. Quando começou, então, iniciou a AMA com um cadastro de 10 famílias. Então, na época, então, a Neuma, a Fernanda, o grupo de pais foram buscar nas Derli, instituições onde é que haviam autistas. E eu lembro que uma angústia que foi trazido na época foi que iam nas escolas procurar autistas nas escolas e não tinha autista, não tinha autista na escola, né? Então, isso, gente, foi em 2013. Tá? Então, olha como o movimento realmente cresceu, né? Em pouco tempo, assim, entenda que o tempo de direitos excluídos foram muitos e o tempo a necessidade era tanta que, nesse tempo, quanto que houve essa evolução, né? Porque, assim, em 2013, então, foram, né, fazer pesquisa nas escolas e as escolas diziam, não tem autista aqui, não tem autista aqui. E o cadastro era de 10 pessoas. Quando começou a se fomentar essa busca nas escolas, aí alguns professores diziam assim: eu lembro, eu sei que uma família aqui, outra família ali. Eu sei que ali chegamos a 20 famílias, tá? Então, iniciou a AMA ali, estavam com 20 famílias. Quantas famílias atendidas hoje? São 12 anos depois. 12 anos depois, tem um quantitativo de 133 famílias sendo assistidas,
mas a gente tem uma fila de espera de 182 famílias aguardando para serem assistidas. É um Ou seja, tem número, mais pessoas na espera do que pessoas sendo atendidas. tem mais pessoas na espera do que pessoas sendo atendidas. E aí, o que eu acho mais fantástico em relação aos atendimentos feitos na AMA é toda a estrutura, né, do projeto que foi elaborado por você e por algumas outras pessoas, que realmente fazem com que as pessoas sejam, né, incluídas, o processo de inclusão realmente aconteça. E aí a gente fala, é importante as instituições especializadas ou não é importante, né? É o que a gente está conversando hoje aqui um pouco. É de suma importância as instituições especializadas. É muito importante, porque garante um direito de acesso. A Política Nacional de Educação Inclusiva, ela fala sobre o atendimento educacional especializado acontecer dentro da própria escola, a própria escola comum, no contraturno ao turno de escolarização. Porém, Eliane acabou de falar, né? O número de pessoas com deficiência não é que eles cresceram, as pessoas ganharam visibilidade. Sim. Existe uma facilidade maior em acesso ao diagnóstico. O processo de sensibilização das pessoas fizeram com que os pais tirassem essas crianças de casa, levassem as crianças para a escola. E isso é muito importante, importantíssimo. E quando a gente pergunta, quando eu fiz esse questionamento, né, da quantidade de pessoas que começaram, né, pessoas que tem hoje, vamos pensar hoje se nós formos fazer essa. Olá, boa noite, Leide, você é uma querida, obrigada. Então, assim, imagine hoje, quando nós formos fazer essa pesquisa de ir nas escolas, ver quantos autistas tem nas escolas. Será que a gente vai ter essa resposta de nenhum? Graças a Deus que não! Graças a Deus que não, mas É, isso, e aí mas que vem, isso, Geis, só rapidinho, né, se te cortar, mas só aí que vem a questão de dar visibilidade, da oportunidade de acesso. Por quê? sim, Porque quando você fala, justamente essa questão de oportunidade de acesso, quando nós montamos a AMA, assim, está lá no projeto, porque hoje em dia tem muita essa discussão, assim, as instituições especializadas, como a AMA, como as APAES, como o Pestalozzi, elas, é como se elas tivessem ido de encontro ao processo de inclusão. Só que quem conhece meu trabalho sabe que desde sempre eu sou pró-inclusão. Meu trabalho todo é voltado para a inclusão. Agora nós temos sim um grupo de pessoas que, por conta de ter determinados níveis de suporte, que realmente têm um desenvolvimento neurotípico que dificulta muito que ela se beneficie do tratamento ou do atendimento escolar. Essas pessoas precisam sim de atendimento especializado e também, como atendimento especializado, ele pode servir como ponte para que a pessoa possa conviver e ser introduzida na escola regular. Lá no projeto da AMA, nós colocamos isso. A AMA como instituição de apoio à inclusão. Não só a inclusão escolar, mas inclusão social. Porque a partir do momento que você tem uma instituição especializada que pode promover a aprendizagem para que essas pessoas sejam introduzidas na sociedade, na escola regular, então nós temos uma instituição que não é porque ela é especializada que ela retira o direito à inclusão. Ao contrário, ela reforça e promove que a inclusão aconteça. Não é verdade? exatamente. E é exatamente isso, né, que é feito na AMA. Acredito que na Pestalozzi também, acredito que na APAE também, né? São as três instituições especializadas que Valença tem hoje. E com certeza iria precisar de mais instituições, de mais salas de recurso multifuncional. E a ideia é exatamente essa, né? Baseada no que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva de educação inclusiva de 2008, traz, né? Então, não é que a gente deseje ficar com o aluno na instituição de forma segregada, só ali. Muito pelo contrário. É feito todo um trabalho para que esse aluno acesse em contraturno a escolarização comum. E o MEC tanto que entendeu isso, né, de uma forma bem brilhante, que as matrículas hoje elas são registradas de forma dupla. Então, o atendimento educacional especializado, ele não substitui a escolarização comum, muito pelo contrário. O gestor público, né, enquanto Secretaria de Educação, ele recebe pela matrícula do atendimento educacional especializado, os meninos que estão na AMA, mas ele também recebe pelo menino que está lá numa escola comum,
mesmo não sendo dentro da sala de recurso multifuncional. Então, de certa forma, isso está claro, né, para o poder público, a importância que as instituições têm, porque quando eles recebem essa matrícula, faz cadastro dessas matrículas, então eles entendem a importância do trabalho que é realizado para que realmente ocorra a inclusão. Não é de forma substitutiva, a gente não substitui a escolarização comum, a gente não aprova, a gente não reprova, a gente constrói habilidades para garantir acesso à escolarização comum. Então, se fôssemos pensar hoje em um objetivo macro para o trabalho que é realizado na AMA, né, esse objetivo seria acesso, né? Então, garantir acesso a tudo. Então, o que seria esse acesso? Para além da escola, o que Liliane traz. O acesso, a gente entender que o sujeito, a pessoa com autismo, ele pode estar onde ele quiser, onde ele desejar e fazendo o que ele quiser. Basta que se crie condições para que isso ocorra. E aí, a gente trabalha também baseado na política de educação inclusiva, um trabalho colaborativo. E o que é esse trabalho colaborativo? É o trabalho de entender que esse menino está no atendimento educacional especializado conosco, que a gente está ali percebendo de forma individualizada o que ele precisa para que suas potencialidades apareçam, porque existem muitas potencialidades, mas a gente está com um menino atendendo de forma individualizada. Então a gente consegue, né, visualizar de forma melhor o que realmente o aluno precisa. E na instituição a gente chama de assistido porque a gente assiste em todas as áreas. E aí a gente faz diálogo, né? Todos os professores da instituição, no mínimo uma vez no mês, está em contato com o professor da escola comum para essa troca, né? Essa troca de formação continuada, essa troca de diálogo, de entender o que é que o menino está com dificuldade, o que é que ele precisa realmente entender, né? Quais são os a gente trabalha muito com pré-requisitos, né? O professor está lá com objeto de conhecimento, mas o pré-requisito para construir aquele conhecimento não está instalado. Então, é nossa função, enquanto atendimento educacional especializado, instalar esse conhecimento, né, para que ele acesse o objeto de conhecimento que está sendo trabalhado na escolarização comum. Mas isso só ocorre se houver esse paralelo entre escola comum e atendimento educacional especializado, para que a gente tenha ciência, né, do que realmente está acontecendo e aí fazer os ajustes necessários com a escola. E aí a gente recebe algumas escolas que diz, sim, mas eu não estou preparado para isso, eu não consigo dar conta. E a gente sabe, né, que não cabe, em pleno século XXI, um discurso de dizer que não está preparado para atender as diferenças, porque nós somos diferentes. Independente de uma deficiência, todos nós somos diferentes e, a priori, né, temos visões de mundos diferentes. Então, independente das pessoas com deficiência, a gente precisa entender como o sujeito aprende. E essa é uma função de quem é professor. A gente formou o professor, então a gente precisa entender. E eu acho lindo, Li, quando você traz assim, ó, quando eu decidi ser professora, eu decidi ser professora de todos. Eu não fiz exceção de dizer, né? Eu vou ser professora das pessoas que aprendem com facilidade. Eu acho isso muito lindo. Porque, na verdade, ser professora das pessoas que aprendem com facilidade é muito tranquilo. O bacana é você... O professor, a pessoa que tem facilidade, ela, hoje com acesso ao conhecimento, à informação, a informação acontece. Então, o professor é aquele que media e promove a aprendizagem acontecer, independente dos desafios que a pessoa possa ter para que essa aprendizagem se consolide. Isso, até porque informação não é conhecimento, né? Informação gera dados e isso precisa ser transformado em conhecimento. Então, ser muito bem informado não significa que você aprendeu aquele objeto de conhecimento. Você precisa transformar essa informação em conhecimento para realmente dar conta do que se espera. Olá, João, boa noite. Deixa eu saudar aqui nosso querido João. João, boa noite, seja bem-vindo, nosso ativista aqui na causa do autismo, né? Seja bem-vindo, João. Participe aqui conosco, manda aí seus comentários aí, ok? É um prazer ter você aqui.
João é um querido. Na AMA, né, de acordo com o projeto pedagógico criado por Liliane, já foram feitos alguns ajustes, mas a essência, o cerne do projeto, ele não se perdeu, até porque funciona e funciona de forma muito significativa. Então, a gente trabalha um ensino estruturado, baseado em níveis de aprendizagem, que não é nível de autismo, é nível de aprendizagem do 1 ao 4, e as turmas são montadas dessa forma. A gente agrupa alguns alunos na turma, levando em consideração que é critério diagnóstico de autismo, toda uma questão de interação social, então é importante que eles estejam juntos, mas juntos para N questões. No processo de aprendizagem, é todo feito de forma individualizada, levando em consideração o que realmente aquela pessoa precisa aprender. E daí a gente cria um plano individualizado para essa pessoa e todo o seu planejamento diário. E as avaliações, elas também são feitas, né, de forma diária. A cada atendimento, terminou o atendimento, a gente avalia para entender se foi produtivo, como a gente pode melhorar, o que não deu certo, onde a gente pode avançar, tudo isso, né, associado à ciência ABA, né, que trabalha com modelagem de comportamento. Também, voltando a critério diagnóstico de autismo, que é critério diagnóstico de autismo, toda uma questão de comportamento disruptivo, e a gente precisa, no sentido, não é no sentido de ajuste para moldar o sujeito, para que seja um bonequinho ou todo mundo igual. Não é nesse sentido, mas é no sentido de um comportamento que favoreça ao sujeito, que o sujeito esteja bem com ele mesmo, que o sujeito esteja bem socialmente falando, que a pessoa esteja bem no processo de ensino-aprendizagem. Eu gostaria de falar um pouco, Geisa, discutir aqui com o pessoal sobre a importância também das instituições especializadas na questão do cumprimento da intervenção intensiva. Então, muitas pessoas que podem estar nos assistindo não sabem que, na verdade, todas as pesquisas demonstram que a intervenção dentro do espectro do autismo e outras deficiências também, muitas vezes o espectro do autismo vem associado à deficiência intelectual, ela tem que ser constante e intensiva. Então, uma intervenção intensiva, o que corresponda a 20, 30, 40 horas semanais, né, dentro de um consultório particular, quantas pessoas nessa sociedade que a gente tem, então, né, com tantas desigualdades sociais, vão ter acesso a um nível de intervenção intensiva como essa. Muitas vezes nós não temos, inclusive, profissionais, como assim, a psicopedagogia hoje está lutando pela regulamentação, porque nós não temos psicopedagogo no SUS, né? Porque nós ainda não estamos regulamentados como profissionais de saúde. Então, assim, além do atendimento educacional especializado, que ele é fundamental para manter essa intensidade de intervenção, a AMA também promove a intervenção através de outras terapias, né? Então, fala para a gente, assim, hoje, quais são as terapias que o assistido tem acesso na AMA. Então, a gente está com uma certa dificuldade, né? Eu acho que é uma dificuldade regional, acho que falando assim, né? Em relação a fonoaudiólogo. A gente precisa muito, mas a gente não conseguiu esse ano ainda fazer contratação desse profissional. E aí não é uma questão municipal, não é uma questão do poder público, é uma questão de não ter o profissional, né? A demanda existe, mas o profissional, ele não aparece, né? Eu vou falar aqui para o pessoal, Geisa, assim, quais são geralmente os profissionais que estão vinculados a uma intervenção em autismo? Para a gente ver como essa demanda da instituição especializada é fundamental para garantir, inclusive, a esse indivíduo acesso a esses profissionais. Então, claro que de caso a caso há uma modificação, mas geralmente uma pessoa com o espectro do autismo, ela vai precisar do médico, do neuropediatra, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, para poder organizar diagnóstico, avaliar comportamento, avaliar a utilização de medicações, avaliar se tem as comorbidades, que são muitos outros transtornos, ou inclusive doenças que podem estar associadas ao processo. E junto com isso nós precisamos. Então, nós precisamos de médico, nós precisamos de psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? Qual foi para poder não esquecer, tá? Falei fisioterapeuta, nutricionista, nutricionista, só aí já foram 6 especialidades.
né? E fora outros tantos, assim, eu faço sempre questão de quando a gente tem acesso a alguma criança, é muito importante que a gente passe por um oftalmologista. Então, são várias áreas do conhecimento. A intervenção, tanto a avaliação quanto o tratamento, ele necessita ser multidisciplinar. E junto com esses profissionais todos, aí vem a questão educacional. Aí vem o pedagogo, o professor, que também vai entrar nesse processo terapêutico. Junto com isso, a gente engloba também a família, onde a família precisa também ser uma outra parte que tem que estar incluída no processo, sabendo intervir com esse seu filho. Muitas vezes a família também, ela tem várias demandas, geralmente muitas vezes formadas por mães solos, né? Mesmo A se maioria das vezes. então essas mães, se já sendo uma família constituída, né, tem mais uma estrutura, porque não precisa ser formado por mãe e pai, mas tem mais estrutura, tem mais cuidadores, né? Então, tem mais cuidadores ali. Já é uma sobrecarga, imagine, né? E precisa de muitas vezes de atendimento psicológico para acompanhar aquela família, para orientar, para dar suporte emocional para esses cuidadores. Imagine quando também a gente tem mães solos. E aí, com isso, já entra a outra área, que a gente já entra o papel do assistente social, né? A grande importância que tem a assistência social para casos que realmente tem muitas questões ali de organização familiar, questões financeiras, aí já entra o jurídico, né, com toda a questão dos direitos preservados. Então, quantos profissionais nós precisamos, quantas áreas, né, do conhecimento nós precisamos ser alinhados para realmente dar o cuidado devido e que é direito constitucional, como você trouxe muito bem aqui no início da sua fala, para essas pessoas e essas famílias. E como o cuidado dessas famílias, elas trazem de benefícios para a sociedade como um todo. E imagine o quanto de prejuízos também a falta de cuidado gera para a sociedade, já que nós estamos em rede, né? Então não existe, porque não está na minha casa, não interfere. Claro que interfere, nós vivemos em rede. E nós precisamos, independente de interferir ou não, nós precisamos dar o direito da pessoa de ser humano. Então, a pessoa é humana. Se é um ser humano, ela necessita ter as suas necessidades atendidas e cabe aos outros seres humanos proporcionar condições para que essas pessoas se desenvolvam e tenham qualidade de vida. Porque quando nós falamos de saúde, nós falamos de bem-estar, bem-estar coletivo. E falando bem-estar, a gente fala de qualidade de vida. E Mas pode lembrando, né? continuar sobre a questão dos profissionais. Pronto. E lembrando que parece que quando a gente fala, né, que é um favor, né, que as pessoas estão fazendo, oferecer terapias, oferecer o processo de inclusão, que as escolas sejam inclusivas, mas na verdade é um direito garantido de forma constitucional e ninguém está sendo bonzinho em oferecer. E aí eu queria fazer uma ressalva só na questão assim. A gente precisa de todos os profissionais que foram citados. Porém, a gente tem que ter em nossas cabeças o seguinte: todo ser humano ele é único. E isso independe do autismo, independe de qualquer deficiência. Então, uma equipe multidisciplinar, ela é formada, assim, por todos os profissionais que foram citados pela Liliane. Mas isso não significa que todas as pessoas que estão dentro do autismo, dentro do espectro, vai precisar desses profissionais. Até porque a própria palavra já diz, né? Transtorno do espectro do autismo. Então, é um espectro porque tem uma variedade, né? É muito relativo. Quem vai precisar de um terapeuta ocupacional ou quem vai precisar de um fono, digamos assim, né? Porém, existem alguns profissionais que são, né, determinantes no tratamento em autismo. E esses quase, a gente pode dizer aí que quase 99% das pessoas que estão dentro do espectro vai precisar, né? E aí a gente pode citar a questão do terapeuta ocupacional, porque a questão da previsibilidade é de suma importância para a organização das pessoas que estão dentro do TEA. A gente pode citar o fonoaudiólogo, que é esse profissional que está aí em uma escassez sem tamanho. A gente precisa muito por toda a questão de comunicação, né, para estabelecer, né, as pessoas que falam muito, que têm uma linguagem verbal instalada em TEA, na maioria das vezes tem uma linguagem robotizada, e aí o fono precisa fazer
esses ajustes e a gente precisa muito do físio, a gente precisa muito. A orientação espacial, toda a questão de logística de se reconhecer onde está, de seu corpo, de percepção de espaço, tudo isso o físio vai estar trabalhando. Às vezes as pessoas, né, no geral, ou talvez eu esteja colocando demais e falar no geral, mas às vezes as pessoas falam assim, a pessoa com autismo empurrou, ou uma pessoa com autismo está numa fila, não consegue ficar parado, ou está empurrando a pessoa da frente ou a pessoa de trás. E em alguns casos, a gente não pode generalizar, mas em alguns casos essa pessoa realmente não sabe qual espaço que o cabe, qual o espaço necessário para o corpo dele. Então, não consegue ter essa noção. E aí, toda a questão de fisioterapia vai estar ajudando nesse processo de reconhecimento. Mas o que a gente não pode perder de vista é o seguinte: todas as pessoas, independente de deficiência, o autismo não é uma deficiência, é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas se equipara legalmente a uma deficiência. Então, todas as pessoas com deficiência, autismo, qualquer transtorno, ou uma pessoa típica, ela vai ser única. Ela vai ser única. E sendo única, ela precisa de intervenções pensadas para ela. Então, a Acho gente. importante você trazer isso, Geisa, porque às vezes a gente tem recebido, assim, alguns profissionais, né? Estou falando agora da área médica, temos médicos maravilhosos, né? A gente não está generalizando, temos médicos maravilhosos que fazem uma boa prescrição. Foi ontem mesmo, eu estava estudando sobre isso. Assim, quem é que tem o direito legal de prescrever quantas horas de intervenção e qual área a criança vai fazer? E às vezes a gente tem pego, né, de alguns profissionais, eu falo de médicos, alguma transcrição como se fosse um protocolo rígido. Então, tantas horas de psicopedagogo, tantas horas de fonoaudiólogo, e a gente não está vendo, e na verdade, essa discussão que eu estava participando ontem, que na verdade, quem deveria dizer quantas horas que seria necessário seria o próprio profissional, porque ele que entende da área. O médico caberia dizer que precisava do profissional, mas como é que o médico que está em outra área vai poder dizer quantas horas de determinado profissional e se aquela pessoa, né, vai precisar daquele Realmente profissional. precisa. Isso. E aí a gente vê muito, né? Por conta da questão. A gente sabe, né, que o DCM ele nasceu de muitas pesquisas e muitos estudos, né, muitos pesquisadores estudando, mas existe padrões para cada transtorno, cada deficiência, e que são padrões iguais. Então, às vezes, né, voltando aí para a fala inicial de Liliane, a gente não está aqui criticando ou falando de determinados profissionais. Mas se fechar um diagnóstico dizendo que todo mundo é assim e que todo mundo é dessa forma e que todo mundo se encaixa nisso aqui, é meio que complicado, é muito complicado. As pessoas são diferentes. Tirar também o direito de individualidade que todos É seres tirar o têm. Exatamente. E às vezes é até tirar o direito de avanço da pessoa. Por quê? A gente sabe, a gente que trabalha com autismo, a gente sabe que existe algumas pessoas que têm tempo limite e que não conseguem ficar muito tempo diante de uma única atividade. E aí o que que acontece? Eu estabeleço. Essa sua fala aí me ativou uma coisa. Quero dar boa noite, pessoal. Aqui tem muitos professores, profissionais da AMA aqui nos dando boa noite. Boa noite, pessoal. É muito bom ter vocês por aqui. Vão colocando o coraçãozinho que a gente está sabendo. Ó, a turma da AMA, estou vendo muita gente entrando aqui, né? E o que acabei que eu fui falar do pessoal, eu acabei esquecendo que eu ia falar alguma coisa relacionada. Vou tentar lembrar aqui o que você Não, ia falar. o tempo, né? A gente estava falando de tempo. E aí, Sim, lembrei. isso, Só estava falando vou de tempo. encaminhar a sua fala. O que eu falar de tempo é porque também, quando a gente fala de toda essa carga horária de profissionais, a gente primeiro, antes de qualquer coisa também, a gente tem que lembrar que nós temos uma criança, né? E muitas vezes nós pegamos essa criança e colocamos de terapia em terapia e a criança não vive o que é de mais importante que ela tem na vida dela, que é a infância. Né? Então, e inclusive assim, às vezes eu vejo alguns profissionais falando em reabilitação. Na verdade, em autismo eu não entendo como reabilitação, porque ele não perdeu, né? Ele está desenvolvendo, então, uma habilitação. Só que toda criança, né, independente de diagnóstico, ela passa por um processo de habilitação durante a vida, tá? Claro que a criança com deficiência, ela vai precisar de habilitações que são mais
direcionadas com um olhar mais personalizado e profissional, ok? Então, essas pessoas vão precisar sim da terapia. Claro, dessa gama de terapias aí de forma multidisciplinar. Só que também o caso é tão complexo e precisa ser analisado de forma tão individualizada, porque senão a gente tem problemas com excesso de terapia e de perda do direito da pessoa de ser criança, né? E viver só nesse processo terapêutico como se ela precisasse estar sendo habilitada ou reabilitada a todo tempo. E uma outra questão bem interessante, ainda nessa linha, é entender que nem sempre o mais é construtivo. Sim. Em algumas situações, a gente precisa realmente do básico para iniciar. E partindo desse básico, a gente vai aumentando o tempo. Então, o que acontece? Algumas famílias, principalmente as famílias que têm um poder aquisitivo elevado, descobrem que seu filho tem autismo ou qualquer uma outra deficiência e resolve espalhar por N terapeutas. Espalha a criança, ocupa o tempo da criança todo em diversas atividades. E não leva em consideração, talvez pelo desejo aí, né, de desenvolvimento, qual é a linha de trabalho que esses profissionais seguem? Qual é a abordagem que esses profissionais seguem? Por isso é importante estar numa instituição especializada, porque todos os profissionais que estão ali, eles estão trabalhando numa única abordagem. Então, eles estão tentando, né, ajudando a criança no seu processo de desenvolvimento, mas uma linha de trabalho, uma abordagem de trabalho. E quando a gente não entende, ou a família não entende em relação de quais são as abordagens, um profissional constrói, o outro desconstrói, né? Aí, de forma bem hilária mesmo, né? Para a gente entender que nem sempre o mais é significativo. A gente precisa entender qual é a linha que o profissional segue, qual é a abordagem que ele segue, qual tipo de terapia que ele está propondo, independente de qual área. É preciso que todos estejam, né, seguindo a mesma linha para favorecer o desenvolvimento da criança. Fale, Li. A questão da qualidade, né? Só continuando o que você falou, a questão da qualidade, que vale mais do que a questão de quantidade. E quando você falou, por exemplo, da falta de fonoaudiólogos de uma forma geral no país, né? De forma geral. Então, aí, desde lá, eu pensei, assim, também em compartilhar com o pessoal, que muitas vezes as pessoas acham que quando a gente cita esses profissionais, que esses profissionais, por si, por ter uma formação em fonoaudiologia, ou em psicopedagogia, ou em psicologia, eles sabem trabalhar com autismo. Isso não é verdade. Então, se a gente tem falta de profissionais fonoaudiólogos, então, profissionais fonoaudiólogos que têm formação em autismo, principalmente determinada linha de trabalho, então a gente vai ter uma escassez muito maior. E assim com os outros profissionais também. Eu vou ler aqui um comentário. Então, essa questão da linha de trabalho e da formação específica para trabalhar com determinada deficiência, então é uma questão também que ainda se torna um desafio maior para os pais. E como as instituições especializadas, eles têm esse papel, inclusive, de contribuir na formação desses profissionais. Então, a gente pode ver aí quantos profissionais passam pela AMA, também no seu processo de formação, com os estágios, né? O fato de ter uma instituição especializada, como ela abre campo também para formar profissionais dentro da área do autismo. Abre campo, sim. As pessoas veem, né, oportunidades de trabalho. Inclusive, as minhas duas filhas é fruto disso, né? As minhas filhas estão fazendo fonoaudiologia por entender que tem um mercado de trabalho que precisa delas e que não tem demanda, né? Não tem demanda de profissional. Não tem um profissional para atender a demanda, melhor dizendo. E a gente precisa, assim, João, né? A gente precisa, sim, João, de mais terapeutas, a gente precisa, sim, de mais profissionais, a gente precisa ampliar o leque de psicólogos, né? Liane acabou esquecendo de falar psicólogo ali. A gente precisa... Eu falei logo no início. Falou? A gente precisa de psicólogo, a gente precisa de fonoaudiólogo, a gente precisa de mais terapeutas. É recomendado na terapia ABA aí intervenções de 40 horas semanais. Então, a gente precisa de uma quantidade grande de profissionais para dar conta desse processo de terapia de todas as pessoas que realmente precisam da terapia. Porém, a AMA é uma instituição filantrópica.
né? Então, uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que trabalha em parceria com alguns municípios. Então, a AMA trabalha em parceria com Taperoá, trabalha com parceria com Cairu e com Valença. Então, são esses municípios que cedem os profissionais. Então, a gente trabalha com o número de acordo à disponibilidade de profissional dos municípios, porque a instituição não tem recurso próprio para fazer as contratações que são necessárias. E aí eu falei, João, inicialmente na nossa fala, né, que a gente tem um quantitativo de 282 pessoas, né, com autismo na fila de espera, aguardando por terapia. Os 133 crianças que a gente atende, a gente oferece as terapias que são necessárias. Porém, se a gente tivesse mais profissional, com certeza a carga horária de terapia seria maior. Então, é uma questão que perpassa pelo nosso desejo, né? Em relação. E que não é uma realidade de Valença. A gente não está falando especificamente da AMA, a gente está falando especificamente de Valença. Por isso que essa semana é uma semana muito importante, que é uma semana de sensibilização e de visibilização das pessoas com deficiência. Porque é uma semana de luta, é uma semana na qual a gente deve mostrar as necessidades que existem e que as pessoas estão aí e que já não cabe mais um modelo no qual é a pessoa com deficiência que precisa se adequar ao espaço. É muito pelo contrário. O que a gente tem para esse momento é um modelo biopsicossocial, é onde a sociedade, as pessoas precisam se ajustar para serem acessíveis e tornarem espaços acessíveis para todas as pessoas. Então, é nessa linha. Eu também fico muito sentido em relação a alguns profissionais que faltam, porém, a gente entende, né, que o que temos nos ajuda muito, ajuda as famílias muito. Nós temos hoje na AMA 3 assistentes sociais, né? E isso é muito importante, porque a gente tem, e de estatística, falando de pesquisa, uma compreensão que 75% dos pais, eles abandonam as mães quando descobrem que o filho tem uma deficiência ou um transtorno, como é o caso do autismo. E aí essas mães, né, se tornam mães solos, na maioria das vezes, com benefício de um salário mínimo, para dar conta de tudo. Não consegue trabalhar porque tem que assistir o filho. E qual é a importância da assistente social nesse contexto? Toda uma formação que é feita de aconselhamento para a família, uma compreensão do que é o espectro, porque a família precisa entender sobre o funcionamento do seu filho e todo um acolhimento para a família compreender que ela não está sozinha, que tem pessoas que estão ali com ela e que as coisas irão dar certo diante do que tá sendo proposto. Na verdade, a instituição especializada também, ela acaba fazendo também o papel de apoio, né? De Sim, ser sim, um ponto de sim, apoio para essas famílias também, né? sim. Então, de apoio para essas famílias, essas mães principalmente. Eu já estou preocupada com a questão do tempo, que nosso tempo já está acabando aqui, porque geralmente quando chega perto de 50 minutos, uma hora, o Instagram, né, baixa a live. E aí, então, pessoal, a gente vai precisar, vou te dar o tempo só de falar as últimas palavras, Geisa. A gente teria tempo aqui, se fosse por a gente ficava aqui horas e horas. Ficávamos sim, porque é um É, assunto bem, bem isso. relevante, né? Entender que a educação inclusiva ela não é um favor, ela está garantida em toda a nossa política aí voltada para a educação, está garantida na nossa LDB, está garantida na Lei Brasileira de Inclusão, está garantida na Política Nacional de Educação Inclusiva, está garantida na nossa Constituição Federal. Educação é direito de todos. Quando a gente fala, né, em a importância das terapias, a gente fala da importância da terapia, mas enquanto acesso também, as terapias existem para que as pessoas consigam acessar, inclusive a educação, porque a gente entende que a educação é porta de entrada para qualquer outro tipo de inclusão. Com Então, certeza. a educação ela é porta de entrada. Então, a importância dos nossos profissionais enquanto pedagogos, enquanto psicopedagogos, a gente tem uma equipe fantástica aí de professores, de psicopedagogos atuando, os nossos profissionais da saúde também muito interessados pelo que faz. A gente vê, né, o interesse, a vontade, o desejo em fazer o melhor possível para que realmente a inclusão aconteça. E acredito, né, e posso
talvez, acho que afirmar, na verdade, que não é diferente com a pestalose, que não é diferente com a PAI, que o desejo de ambas as instituições é atender com qualidade para que realmente a inclusão aconteça. E isso falando de um atendimento que não substitui a escolarização comum, né? A gente não está aí propondo estar com esses meninos sem um outro espaço de escolarização. É, Então, e aí, gente, eu peço para você, nesses últimos minutos, assim, falar para a sociedade, como você falou, que a AMA ela é uma ONG, então ela é uma instituição filantrópica. E então toda a sociedade pode, deve e precisa fazer a sua parte, do seu papel. E aí, como é que as instituições, as pessoas, a pessoa física pode, de alguma forma, contribuir com a AMA? pronto. A AMA é uma associação, né, uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, é, sobrevive de doações e de parcerias, né, com alguns municípios. As pessoas, enquanto ser humano, que entende a importância de ajudar o outro no seu processo de inclusão, lembrando que essa ajuda não é um favor, né? As pessoas têm direito ao processo de inclusão. Podem contribuir nos ajudando com o nosso Pix, né? O Pix da AMA. Neuma tá aí, por favor, Neuma, digita a senha do Pix, né? A chave Pix para o pessoal ter acesso. Então, pode estar contribuindo via Pix com qualquer valor, será muito útil. A gente trabalha, eu falei, com o ensino estruturado, e o ensino estruturado, a gente utiliza diversos recursos que acaba sendo caro, né? No sentido de entender todo esse material, e todo esse material ele é construído de forma semanal, então a gente tem dias específicos para essa construção. Não é uma construção coletiva, é uma construção individualizada. Cada material ele é produzido para o sujeito, pensando no sujeito e no desenvolvimento das habilidades que é necessário para ele. Então, tudo isso gera, né, um custo, e a gente solicita, né, das pessoas que possam contribuir financeiramente e também com o trabalho. A gente tem um serviço de voluntariado, caso alguém tenha um tempo, pode ir na instituição, fazer uma terapia com pais, terapia de produção, né? As famílias estão lá, as famílias ficam lá aguardando terminar o atendimento dos filhos. Então é importante. Eu sei aí fazer um bordado, vou pegar 1 hora na semana para ajudar as mães a fazer um bordado, vou ajudar os pais a fazer qualquer um outro tipo de trabalho, e que a pessoa tenha, né, realmente esse tempo. É interessante, porque não é só incluir a criança, o adolescente, mas é também fazer com que a família sinta a sua importância diante da vida desse sujeito, e o quanto ela é importante socialmente falando. E tudo isso, né, essas ações que podem ser feitas, pode ajudar muito. Então, às vezes, a gente acha que é pouca coisa que eu sei fazer, não sei, não posso contribuir muito, muito pelo contrário. Pode contribuir muito, e muito Nelma mesmo. colocou o CNPJ aqui para fazer a doação para a Show. AMA. Depois da live, eu vou pedir, Nelma, para você mandar, por favor, o QR Code, que eu vou colocar lá no meu story, tá? Porque aí o pessoal faz a leitura do QR Code, e quem puder fazer sua doação já faz no Pix da AMA. Tá bom, gente? Então, a gente vai Isso. terminar aqui. Eu queria só deixar, né, ali uma frase, né, para todos que estão ouvindo, dizendo o seguinte: que deficiência não define, mas oportunidades define. Sim, Então, então, que a gente obrigada, pense, gente. né, nas Quero oportunidades. deixar o convite, Gratidão. deixar o convite aqui também, que amanhã nós vamos receber Vanessa Barbosa, que é a coordenadora do AE, da Escola Municipal Augusta Messias Guimarães. Vanessa vai estar falando sobre a importância do AE na educação inclusiva. Depois de amanhã, na quarta-feira, eu vou estar recebendo o psicólogo Leandro, que vai falar sobre o papel da psicologia e da psicopedagogia para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. E na quinta-feira, aí sou eu que vou estar falando sobre a importância da inclusão das pessoas com deficiência na escola regular. Então, fica o convite para vocês darem continuidade aqui conosco nesse grupo de lives pela Semana da Pessoa com Deficiência. Agradeço muitíssimo a você, Geis. Eu sei que, como o nosso dia é corrido, para largar a grama para vir para cá, nesse correria de ser um horário cedo ainda para vocês que estão ali saindo do trabalho. Obrigada a todo o pessoal da AMA e todas as pessoas que participaram aqui
da nossa live, dando apoio. E é isso, pessoal. Vamos colocar lá no nosso story o QR Code da instituição para vocês poderem ajudar, né? No que vocês puderem. Se essa live foi boa, trouxe aprendizado para vocês. Então, realmente é benéfico para vocês. Então, a gente contribui lá com a instituição que com certeza faz a diferença no apoio às pessoas com deficiência. E respondendo à pergunta inicial, acho que cada um agora pode analisar e perceber o quanto as instituições especializadas são importantes para o desenvolvimento da pessoa com deficiência e essa inclusão não só educacional, mas social. É por isso que nós estamos aqui, tá bom? Muito obrigada, Geis, obrigada a todos. A gente Boa que noite. agradece. Tchau. Tchau, tchau.